vencedor da Palma de Ouro daquele ano, tá? No Festival de Cannes, que foi a produção O Pianista, uma produção aí, se o filme anterior ele era difícil pelas questões psicológicas, né, mentais, da saúde mental, esse é um filme difícil por nos escancarar uma realidade absolutamente enojante aí da história da humanidade, um filme sobre o Holocausto, só que pelos olhos de quem passou por aquilo como uma vítima, né, como alguém que estava ali totalmente vulnerável a tudo o que estava acontecendo, né, o filme que é baseado no relato de um sobrevivente que era realmente pianista na época do Holocausto, o Władysław Szpilman, né, e que é vivido aqui no filme pelo Adrien Brody. Caio, esse filme, eu confesso que o que me choca mais é o fato da gente, no final, para encerrar o filme, a gente descobre que é uma história real. Alguns podem já começar a assistir o filme sabendo disso, mas quem não sabe, acredito que é um verdadeiro tapa na cara saber que aquilo tudo ali realmente aconteceu com alguém que relatou tudo isso num livro. Raquel, a gente já vai falar do Polanski em si, vamos separar essa parte para o finalzinho aqui do filme. Mas essa questão aí meio semi-documental que o Caio apontou, eu acho que é uma habilidade muito boa desse filme, porque a gente tem a gente aproxima o espectador da questão humanitária daquele personagem. Então a gente só vê o que ele vê ali pela janela. Inclusive é bem bacana aquela resistência judia nos guetos que ele vê da janela dele. A gente não tem aquela coisa super montada, super produzida, sei lá, de várias câmeras e tal. Então a gente acaba se identificando com aquele outro ser humano que está ali vivendo sobre isso. Mas eu acho que o que mais me choca, além dessa escolha visual, é o fato de que ali a gente está vendo como um regime totalitário consegue implementar uma política de extermínio sem que isso pareça algo, sem ser de supetão. Então, isso eu acho que liga o alerta para nós, em qualquer tempo da história da humanidade, que, assim, às vezes não é fácil de você identificar quando um governo totalitário, autoritário, está se instalando e está implementando medidas muito nada humanitárias, né? Então, eu queria que você fizesse uma análise um pouquinho nesse sentido, né, de como esse filme às vezes pode nos ajudar a entender certos processos históricos e ver como não é fácil, às vezes, a gente perceber, enquanto vive aquele momento histórico, que o pior está acontecendo, né? Então, o filme ele perpassa por toda a Segunda Guerra Mundial. Ele começa em 1939, 1º de setembro, quando ele está ali na rádio tocando e tem aqueles primeiros bombardeios. E é isso que você falou, Felipe, a forma como as condições de vida dos judeus se deterioram, como seus direitos eles vão sendo retirados gradualmente. Isso não é mostrado em outros filmes. Em alguns filmes você já pega ali uma coisa muito abrupta, da pessoa estar em casa, de repente ela é arrancada de suas casas e já vai para um campo de concentração. Esse filme mostra como isso aconteceu de uma forma gradual. Primeiro, limitou a quantidade de dinheiro para cada família, então a família não podia ter dinheiro em casa, tinha que depositar num banco. Depois, eles foram obrigados a usar a estrela de Davi para serem identificados. Então, e aí a gente percebe que que eles vão se revoltando, né? Não vou depositar o dinheiro, não vou usar essa estrela. Até que eles percebem que eles não têm escolha, que eles precisam usar aquela estrela. E depois eles são forçados a se mudar para o gueto de Varsóvia. E sempre que você acha que já está ruim, o filme consegue deixar pior, né? Porque lá aquela família enfrenta todo um cenário de humilhação, de medo, de perseguição, de fome. Então, é um filme que sempre que você acha que chegou no seu máximo ali de sofrimento, ele consegue trazer ainda mais sofrimento. Isso de uma forma muito gradual. Acho que isso foi genial na direção do filme. Com certeza. E ainda tem outra coisa que aí eu vou jogar para o Caio também comentar, que é o fato de que você vê, né? Como a gente não está falando aqui nem de um líder sei lá, de alguma revolução judia, nem de algum líder militar, nem de alguém que esteja ali se insurgindo contra aquela situação, é uma pessoa comum.
não tem, assim, não tem muito heroísmo, né? Assim, ele sobreviveu porque ele teve sorte, por causa das circunstâncias, e porque ele tinha um talento que tocou em algum momento aí e impediu que ele fosse exterminado. Então, assim, não existe heroísmo na vida real, né? Não existe heroísmo, não tem o grande general, o grande líder ou o grande que vai conseguir garantir a liberdade. Então, isso, de certa forma, também toca a gente por ver o quanto a vida é frágil, o quanto é fácil você, de uma hora para outra, perder coisas tão básicas como o direito de trabalho, o direito de se locomover, de garantir sustento à sua família. Então, enfim, eu queria que você comentasse isso um pouquinho, Caio. E já também falando um pouquinho da atuação do Adrian Brody, que para mim é uma coisa, a maneira como ele se degrada física e psicologicamente é uma coisa absurda. No final do filme você fala assim, pô, vem aqui que eu vou te dar uma comida, cara. Tá? É incrível de ver. Sim, realmente, essa questão, é o que você falou, né, eu acho que tem essa coisa que dá para você pegar no filme, que tem essa questão dele ter um talento, né, que é o que acaba salvando ele uma parte do filme, e isso é uma coisa muito, acho que todo mundo consegue se relacionar, assim, de você perder a chance de ser você, né, tirarem o direito de você ser você, uma sociedade ou algo assim, e, enfim, tudo que está em volta disso, né, sua família e tudo mais. Então, e eu acho que a atuação do Adrian Brody, ele com certeza ajuda muito nisso, porque esse ator, ele tem uma carinha de triste já, eu acho. Eu não sei se foi porque eu vi esse filme muito novo e ficou marcado na minha cabeça, sabe, isso. Mas eu acho que ele tem uma carinha de triste, assim, e você vê aquele sofrimento estampado nele o tempo todo, a preocupação dele, né, com a situação toda, e com tudo aquilo que está acontecendo com ele, e até aquela parte do final do filme, eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito, que é o que você falou, que é o jeito que ele tava, né, e como tudo no filme, a cenografia, tudo passa aquele sentimento, assim, que ele fica meio sozinho ali no final, né, tipo tudo se foi e você tem o personagem ali naquela paisagem com tudo destruído, e eu acho aquilo muito, tudo cinza, né, tudo é uma cena muito forte, assim, que pode-se dizer que é uma cenografia clássica de um filme que envolve guerra, mas no contexto do filme ali é uma coisa representa uma coisa muito, muito forte, eu acho. Eu acho que essa cena que você está falando, eu diria que ela é assustadoramente bonita, né? Porque, assim, a fotografia é bonita, mas é uma beleza completamente... É péssimo, né? Assim, a beleza plástica, mas o que ela representa é muito triste, né? Então, é complicado mesmo. E eu gosto do filme, além de tudo isso, dessas questões de realização, eu gosto da redenção do personagem justamente pelas artes, pela cultura, que é algo que os regimes autoritários normalmente gostam de ceifar, né, de censurar. É uma das primeiras coisas que qualquer regime com essas características gosta de controlar é a cultura e as artes. Vamos falar um pouquinho agora da direção, porque é inevitável a gente tocar no assunto do Roman Polanski. Ele venceu a Palma de Ouro em Cannes por esse filme. Ele também viveu isso na sua própria infância. Ele é filho de pais judeus, ele viveu no gueto, não em Varsóvia, mas em Cracóvia. Então, enfim, ele já deu declarações falando que ele viu grande parte daqueles absurdos que a gente vê no filme. Ele viu pessoalmente, ainda quando ele era criança. Mas ele, quando foi para receber o Oscar, para a cerimônia, na verdade ele não foi à cerimônia porque ele é um foragido da justiça norte-americana desde o final da década de 70, em função de um episódio envolvendo uma garota, na época uma garota de 13 anos, chamada Samantha Geimer, envolvendo uso de drogas, estupro e etc. Raquel, como separar essas coisas, né? E essa é uma discussão que toda hora volta, toda vez que o Polanski vai fazer um novo filme ou vai, enfim, falar sobre as suas obras, as pessoas comentam isso. Como é que a gente pode se relacionar, por um lado, uma direção e um trabalho cinematográfico excepcional, por outro lado, um ser humano que tem esse passado aí super questionável? Eu acho que a gente separa até certo ponto.
até certo ponto. Então, qual é o certo ponto? É assistir a obra, é reconhecer o mérito dessa obra, mas não idolatrar essa pessoa. Né? Isso acontece com várias pessoas que a gente admira. Eu gosto muito dos filmes de Woody Allen. Então, recentemente, as polêmicas... Recentemente não, já tem um tempo, né? O Woody Allen sempre foi polêmico. Mas algumas questões que a gente vai tomando conhecimento a respeito dessas pessoas que a gente admira faz com que a gente admire menos a pessoa, bem menos. Então, hoje eu continuo gostando muito dos filmes de Woody Allen, mas algumas questões nele realmente eu desaprovo, e da mesma forma que o Polanski. Acho que a gente separa até certo ponto, mas não podemos idolatrar essas pessoas, pensando no que essas pessoas fizeram em suas vidas pessoais. Polêmico, é minha opinião, gente. Caio, quer comentar um pouquinho isso? Lembrando que ele venceu o Oscar de melhor direção por esse trabalho e não pôde estar presente justamente por ser um foragido. É uma história, foi um julgamento até certo ponto nebuloso, porque faltando 2 ou 3 dias para sair o veredito do juiz, lá no final da década de 70, ele fugiu literalmente dos Estados Unidos e nunca mais voltou. Mas por favor, seu comentário. Então, como eu falei, eu também acho que eu fico muito em cima do muro, não, porque né, o que ele fez é horrível e muito condenável, mas assim, eu comecei a conhecer as obras do Polanski antes de saber disso, né? E aí aconteceu exatamente isso que a Raquel falou, tipo, pra mim, eu gostava, um dos meus filmes favoritos da minha vida é O Bebê de Rosemary, eu acho incrível, tem discussões, inclusive, sobre questões femininas que eu acho muito legal, até hoje, né, se você fizer uma leitura mais atual do filme, e saber que esse filme foi dirigido por ele, pra mim, na minha cabeça, é um negócio que ecoa de um jeito que me incomoda muito. Mas eu gosto muito do filme, como eu falei, tem uma história pessoal com o filme que eu acho que me toca, mas acho que até essa questão dele ter ganhado o Oscar, né? O Oscar, geralmente ele representa, ele premia muito pela representatividade do filme naquela época, principalmente de questões de representatividade como atores, né? Como do que a indústria está precisando naquele momento, né, de imagem e tal. Então, eu acho que foi um pouco em cima da hora, mas é até um pouco vacilo terem dado um Oscar para ele, sabe? Tipo, tá reconhecendo o cara que é justamente tudo, é a parte que tem tudo de ruim da indústria, sabe? É essa galera, como ele, como o Woody Allen, que se aproveitam de estar no topo da cadeia da indústria e fazem essas coisas horríveis e tal. Então, é isso. Eu gosto muito das obras, mas é o que a Raquel falou. Tipo, sempre fica aquela coisa do autor que, infelizmente, é bem complicado. Só para deixar registrado aqui, a academia acabou expulsando o Roman Polanski do quadro de membros dela própria em maio de 2018. Ele venceu o Oscar em março de 2003, então, quer dizer, naquela época ele já tinha feito, né, ele tinha fugido, mas não se falava. Enfim, a pauta social, a pauta do momento não era necessariamente essa, então eram outros tempos. Eu acho que é legal também a gente aqui determinar que a gente vendo, às vezes, com 20 anos de diferença, talvez a gente não tenha total noção das condições. O Roman Polanski hoje é um expulso da academia, inclusive ele entrou na justiça para tentar reverter a decisão, não conseguiu, mas na época ele era membro e venceu esse Oscar. Quando a gente chegar para falar sobre a cerimônia, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse momento aí da cerimônia especificamente. E, recentemente, ele, pelo último filme dele, na premiação francesa, o César, ele venceu de novo um prêmio de melhor direção. E, na época, na noite, várias mulheres, atrizes e técnicas, enfim, se levantaram em protesto e se retiraram da cerimônia. E, enfim, são sempre essas questões vão e voltam sempre que a gente está falando de Roman Polanski.
Bom, o pianista, além da Palma de Ouro que eu falei aqui, ele acabou sendo indicado para 7 categorias do Oscar, né? Melhor filme, melhor direção para o Polanski, melhor ator para o Adrien Brody, melhor roteiro adaptado para o Ronald Harwood, melhor fotografia, melhor figurino e melhor montagem. Ele venceu 3 categorias, 3 importantes categorias, que é justamente direção, ator e roteiro adaptado. E, inclusive, aumentou aí o suspense no finalzinho da cerimônia. Poxa, será que o pianista vai ganhar o Oscar de melhor filme? Porque ele ganhou categorias muito importantes. E uma última curiosidade aqui é o seguinte: o Polanski chegou a ser convidado pelo Steven Spielberg para dirigir A Lista de Schindler, né? E aí o Polanski segurou a onda e falou assim, não, obrigado, não quero. Ele acabou desenvolvendo o seu próprio projeto aí, né, relacionado ao Holocausto. E fazendo uma última correção aqui, o nome do pianista é Władysław. Eu devo ter pronunciado de uma forma errada aí anteriormente. É Władysław Spielmann, que lançou o livro e a partir disso aconteceu aí o filme. Adrien Brody perdeu 15 quilos para poder interpretar o personagem.